Glória a Deus, aleluia. Diz assim o texto, Romanos 8:31. O que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, aleluia. Versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pergunta ao seu irmão aí, quem que intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ou quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Aleluia! Vou ler aqui o do telão. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Vamos até o 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou espada? Pergunta para quem está do seu lado, quem vai te separar do amor de Deus? Quem que vai te separar do amor de Deus? Ainda está... Ninguém. Como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, qual é estas coisas? Essa que ele citou antes. Somos mais que vencedores por aquele por meio de quem nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, ou nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo, o nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. A pastora Janaína me lembrou esse louvor aí, das antigas também, né? Como todos os pastores gostam de lembrar um louvor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Agora você junto pode cantar. Nada poderá nos separar. Diz nada. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E por aí vai, glória a Deus, aleluia. Nada pode separar do amor de Jesus Cristo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E o tema do sermão hoje é: quem será contra nós? Esse louvor aí que deve ter seus 40 anos, né? Por aí. Quem será contra nós? O texto que a gente já começa lendo, e ele já inicia ali no versículo de número 31, já pergunta por si só. Que diremos, pois, vistas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E tem um ponto de interrogação ali. E esse ponto de interrogação
é um ponto de interrogação que está conosco hoje, nessa noite, para a gente solucionar. Quem será contra nós? Nós estamos falando aqui de uma igreja que está a ponto e a um passo de uma perseguição que vai acontecer extrema, mas por si só já estava começando a ser perseguida. A perseguição de fato só vai acontecer alguns anos depois, com Nero, mas a igreja ainda já estava sendo perseguida. Por quem? Nós estamos falando de uma igreja que está localizada ali no Império Romano. E quem lembra lá da matéria do primeiro ano do ensino médio de História, digam glória a Deus. Glória a Deus, misericórdia. Todos lembram da matéria do primeiro ano do ensino médio? O Império Romano, como eu falo para os meus alunos lá, história é alegria. Pessoal, o que está acontecendo? O Império Romano está dominando. Eu pedi por Burlini, Gabriel Burlini, separar uma imagem aí para a gente. Depois que o Império Romano consegue dominar ali o Cartago, essa região aqui, também ao norte da África, né? Isso que está em vermelho era o Império Romano. Dá um glória a Deus aí. ou misericórdia, né? Isso tudo é o Império Romano. O Império Romano vai crescer, dominando cidades, vai dominando regiões, né? Vai dominando tudo que estava ao redor, né? A chamada máquina de guerra de Roma vai dominando esses territórios ao redor. E por onde passava, por onde dominava, ele implantava o que chamamos depois, né, com o Império Romano, a Pax Romana, né? Aquela Pax com X, a Pax Romana, que vai ser basicamente, olha, você aceita ser dominado, você aceita o domínio do Império Romano, e basicamente os romanos falaram, ou você quer que a gente invada tudo e passe o rolo compressor em cima de vocês. Então, ele dominava aglutinando territórios. Então, era uma relativa paz, né? A paz por meio da guerra. E nós vamos ver que toda essa região, e depois aqui, né, ao norte da África, né, a região do Egito, a região depois aqui da Judéia, toda essa região vai ser domínio do Império Romano. E quando dominava, muitas vezes, o Império Romano até deixava algumas culturas, mas impunha a sua cultura também. Por isso que nós temos um Império Romano. Qual religião? Alguém sabe? O ensino médio, galera. Vamos lá, história do ensino médio. Lembra do seu professor de história do ensino médio? Ou então do sexto ano, essa matéria é do sexto ano também. Lembra da sua matéria? Vamos lá. O que é o politeísmo? Vários deuses, um panteão. Pode ligar a luz, obrigado. É o politeísmo, ou seja, vários e vários deuses. O que era isso? Era adoração não apenas a um Deus, mas vários deuses. E muitas ocupações romanas até deixavam outras culturas adorarem aos outros deuses, muitas vezes, mas tinha que adorar também aos deuses romanos. E aqui já no Império nós temos a figura do imperador, que já não era mais uma adoração só aos deuses, mas nós vamos ter a adoração à figura do imperador. Tanto que alguns imperadores vão ser chamados de César, né? Vão ser chamados de, por exemplo, o próprio Augusto simboliza o adorado, venerado, né? Então, os imperadores também eram venerados e adorados. Inclusive, uma das acusações de Jesus dos cristãos era por não adorarem ao imperador, adorarem a um único Deus só. Por isso, o Império Romano está dominando a região do que nós mostramos ali, né, que hoje seria Israel, né, que seria a província ali da Judéia. O Império Romano está dominando essa região, que também era dominada pelos judeus. Quando Jesus vem, os judeus interpretam que esse cristianismo seria uma seita. Esse grupo de cristãos que se levantam através de Jesus Cristo, do nome de Jesus Cristo, seriam uma seita, um grupo,
Ou seja, os cristãos estavam sendo perseguidos pelos romanos, pelos outros que estavam ao redor, pelos gentios, né? E pelos próprios judeus. Tanto que muitos romanos, inclusive, muitos novos cristãos vão se esconder, vão fugir. Os cultos romanos eram principalmente escondidos nas catacumbas, ou sejam em cavernas, ou muitas vezes nós temos relatos históricos de cristãos, por exemplo, tem cartas da época. Isso que é o mais belo da Bíblia. Quando alguém falar da Bíblia para você, você vai falar, olha, a seriedade da Bíblia, a veracidade da Bíblia. O mais legal da Bíblia é que nós temos outras cartas, outros textos, validando a palavra de Deus. O mais legal é que nós temos cartas dos romanos, de romano para romano, falando dessa perseguição. Sabe como é que era no início? Aqui, a gente está no inicinho ali dessa perseguição. Por exemplo, chamavam um cristão novo, que tinha se convertido ao cristianismo. Traziam e falavam, ó, a acusação, qual é a acusação? Ó, está perturbando a ordem pública. Está perturbando, não está adorando ao imperador. Ó, esse aqui está pregando aí, está falando de um Jesus, está falando de um homem. Tem cartas de certos governadores de província para outros, falando desses interrogatórios, falando, qual acusação que a gente vai fazer com esses cristãos? Do que a gente vai acusar? Então, sabe o que eles faziam? Algumas punições para esses novos cristãos eram ajoelhar, né? E alguns certos tipos de torturas romanas. Eles tinham que negar a Jesus Cristo. E esses novos cristãos ou saíam de lá negando todo, né? Ou saíam de lá muitas vezes mortos, feridos e sendo torturados, obrigados a negar Jesus Cristo. Quando a gente está falando, e o apóstolo Paulo está falando sobre angústia, perseguição, fome, nudez, ele está falando de algo que o povo romano, que está ali naquele lugar, está passando pelas mãos dos romanos. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo, ele escreve provavelmente esse texto lá na cidade de Corinto. Então ele escreve para uma comunidade cristã que vivia na poderosa cidade de... Ele escreve Romanos para a comunidade que vivia em Roma, por volta do ano 56 e 58 depois de Cristo. Só para a gente se localizar no texto aí, para o que a gente está falando. Então, a capital do Império Romano, cerca de 1 milhão de habitantes, marcada pela riqueza, poder e idolatria. É para esses habitantes, é para esses cristãos que estão localizados em Roma, que o apóstolo Paulo está escrevendo, no centro, no coração do Império Romano. Além disso, a carta foi escrita numa época em que não era o direito apenas comum daquela região que ele dominava. O direito que valia era o direito... Dona Marisa aí, quando fez lá, vai lembrar, cadê Yasmin, tem mais gente que fez direito aí, o direito romano, vocês estudam, né? O direito romano também. Por quê? O direito romano tem sido influência até hoje para a gente. Então, era o direito romano que validavam as coisas. Então, as pessoas eram julgadas por isso. Quando Paulo fala sobre justificação, acusação e intercessão, ele está usando linguagens, isso eu pesquisei para trazer para a gente, nessa longa introdução, que eram linguagens jurídicas. Quando o apóstolo Paulo usa certas palavras, ele está falando, são linguagens que os romanos usam no direito deles. Isso que eles estão acusando vocês, esquece. Nada pode nos separar do amor de Deus.
Nem o direito romano, nem a acusação, nem Roma, que é gigantesca, que está sobre nós, nada pode nos separar do amor do Senhor. O que pode nos derrotar? Se Deus está do nosso lado. Bota a imagem de novo aí para vocês verem o tamanho do Império Romano. Basicamente toda a Europa. O Oriente Próximo ali, né? Olha o tamanho do Império Romano. E o apóstolo Paulo fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Talvez um pequena fé chegava e falava, Paulo, quem será contra nós, Paulo? Dá uma olhadinha nesse mapa aí, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não significa que nós não teremos inimigos. Primeiro ponto para a gente começar aí. Nada pode nos derrotar, porque Deus está do nosso lado, é o primeiro ponto. Glória a Deus. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A força do exército de Roma era temida. Eu estava vendo um vídeo, eu gosto de assistir essas coisas, desculpa, mas eu estava vendo um vídeo das sandálias dos militares romanos. As sandálias dos militares romanos, Brendo, tinham umas taxinhas embaixo, que agora eu esqueci o nome. Essas taxinhas embaixo, você imagina milhares e milhares e milhares de soldados andando com essas taxinhas, num chão de pedra. O inimigo, quando ouvia esse barulho de longe, pastor Ulisses, ele já estava tremendo na base. Essa afirmação que Paulo está dizendo, ela é ousada. Porque se eu estou falando de um império grande, se eu estou falando de um exército poderoso, se eu estou falando de um exército de por onde passava, dominava povos e povos e povos, e muitos desistiam de lutar e se entregavam ao Império Romano, nem queriam lutar, o apóstolo Paulo faz uma pergunta ousada. Amém? Quantos estão comigo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ei! O exército está aí, hein? Por isso, queridos, a palavra de Deus não nos garante, ser cristão não nos garante que não teremos inimigos. Isso é duro de ouvir. Ser cristão não nos garante que não teremos tribulação, que não teremos perseguição. Ser cristão, em nenhum momento do texto que lemos, vai nos garantir que não teremos uma série de problemas na nossa vida. É ou não é verdade? O texto vai falar o que pode nos separar. Tribulação, angústia, perseguição. Ele não fala que a gente não vai ter isso, mas ele pergunta o que pode nos separar. Não significa que nós não vamos ter inimigos. Significa apenas que nenhum deles pode vencer o exército do Deus vivo. Nenhum deles pode vencer quando Deus está do nosso lado. Nenhum deles pode vencer quando Deus é conosco e nós vamos avançar e nós vamos persistir, porque se Deus é por nós, mas é com fé. Se Deus é por nós, vamos embora, que eu estou desde as 8 horas da manhã com essa roupa. Vamos embora. Tivemos reunião de pastores agora à tarde. Glória a Deus por isso, foi bênção. Está vindo coisa boa aí, hein? Segundo, olha que interessante. Nós temos uma prova de amor. O título é: nada pode nos derrotar porque Deus está do nosso lado. E a gente consegue entender que há uma prova de amor aí. Aonde que está isso? Quem está comigo no texto vai ver o 32. Que ele é maior do que tudo isso. 32. Burlintz. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Qual é o maior presente? O pastor Péricles perguntou isso para o Fábio hoje de manhã, né? Falou, qual foi a última vez que você carregou o Pedro no colo, né? Seu maior presente?
o primogênito, né? Você entregaria o Pedro por alguém? Difícil, né? Você, quem tem filho aí, sabe, e hoje eu consigo sentir isso mais ainda. E antes de ter o Bento, quando eu era moleque, né? E falavam isso para mim: olha, o amor que você sente por um filho é uma coisa. Falavam isso para mim, né? E minha mãe viu como é que eu chorava. Eu não sou muito de chorar, não, né? Mas quando saiu aquele pedacinho, aquele pedacinho da gente chorando, gente, eu não sabia o que fazer. Eu só chorava. A médica olhava para mim, eu só chorava, cara. É um amor que eu fiquei ontem com ele enquanto a Carla estava num curso. Eu abraçava ele, porque um pedacinho de mim, né? É um mini Tiaguinho, né? Mas é um amor que eu não conheci e passei a conhecer, é um amor totalmente diferente. Por isso que muitas vezes, em algumas línguas, tem outras linguagens, né, para um amor paterno. Por isso que, pensa nisso. Se Deus entregou o seu Filho por cada um de nós, o que é nos dar certas coisas? O que é oferecer certas coisas por mim e por você? Se Ele não poupou o seu Filho, o que é algo que você está clamando, está pedindo? O que é algo que você acha que é muito grande, que se compare ao Filho de Deus? Não tem, irmãos. O que você acha que você está clamando? O que você acha que você está pedindo, que se compare ao Filho de Deus? Não tem, não tem. Me desculpe. Não tem nada que se compare a Jesus Cristo, que veio por nós. Nada. Agora eu estou dizendo isso por quê? Porque o nosso maior presente foi Jesus Cristo. Jesus foi o nosso maior presente. Antes estávamos condenados, Brendo, para a morte eterna, mas por meio de Jesus Cristo nós temos a vida eterna. Não há outro. Se Deus está do nosso lado, nós podemos enfrentar qualquer desafio com segurança. Eu falei isso quando estava ministrando pela manhã. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é que essa palavra é interpretada e virou lema de adesivo de carro, né? Já viu, dona Zizi, os carros com tudo posso naquele fortalece? Já viu, seu João? Chega os carros, tudo posso naquele, virou adesivo de carro. Mas vamos interpretar, porque as pessoas acham, né? Tudo posso daquele que fortalece. Agora eu tenho uma palha, esquece, que né, Breno? Tudo posso, agora eu posso ter uma palha. Mas tudo posso dá uma lida antes do texto. Eu posso passar pela fome, eu posso passar pela destruição, eu posso passar pela tristeza, eu posso passar por isso, eu posso passar por aquilo, mas em todas as coisas eu posso, não porque eu sou forte, mas porque Cristo me fortalece. Estenda a sua mão aí, em nome de Jesus, Deus, fortalece a tua igreja. Em nome de Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fortalece a tua igreja, em nome de Jesus. Levanta pelas mãos, em nome de Jesus, porque o Senhor é todo poderoso e luta contra nós e luta por nós, em nome de Jesus, amém? Imagine que você está num campo de batalha e vê o general fugindo. Imagina, tem uns filmes assim, né? Você vê o general fugindo. Eita, ferrou. O que você vai fazer? Se o general está fugindo, eu vou fugir também. Agora, num campo de batalha, onde o nosso general vai à frente, levando o povo, falando: ei, eu vou por você. Ei, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ei, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está conosco, Ele vai conosco, Ele vai prosseguindo, porque Ele está com você em nome de Jesus, amém? Segundo ponto, nada pode nos condenar, porque Cristo intercede por todos nós, aleluia. 33, versículo 33 do texto de Romanos. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica.
Quem é que pode acusar os escolhidos de Deus? E aí, gente? Pergunta aí para me ajudar aqui na pregação. Pergunta aí, quem é que pode acusar os escolhidos de Deus? Vê se alguém tem uma resposta aí. Tempo. 1, 2, 3, 4. Pergunta aí quem está do seu lado. Pergunta aí quem pode acusar os escolhidos de Deus. Não precisa me responder. Não, ninguém, pastor. Não, o que pode acusar? Pergunta aí para quem está do seu lado. O que pode acusar? Não, tem coisa que acusa, gente. Vamos lá. Tem coisa. Medo. Quem mais? Quem mais? Vamos lá, gente. Tem umas 30 pessoas aqui. Vai, alguém. Mais um. Medo. Mais outro. Mais alto, não escutei. O pecado. Mais um. Outro. Culpa. Obrigado. Outro. Mais um. Quem mais? Pessoal, eu separei alguns aqui. A nossa própria consciência pega a gente. Eu mesmo me saboto. Sou só eu que me saboto? Eu me saboto muitas vezes. Você pode, você consegue. Chega para você, Breno, e fala: você consegue, você é bom, você é um cara que é esforçado, você vai conseguir, você vai... Você está lá dentro, você está pensando: eu não sei esse negócio não, eu não vou conseguir não. Muitas vezes nós mesmos, nosso coração, estamos nos sabotando. Eu não vou conseguir isso. Outra coisa que nos sabotam, outros que estão ao redor. É ou não é verdade? Culpa que botam em cima da gente, peso que colocam em cima da gente. Já olharam para vocês e falaram: você nunca vai conseguir isso? Já aconteceu? E você nunca vai conseguir. Você não vai conseguir. Pais que falam para os filhos: você é um burro. Já ouviram isso? Eu já vi isso. Você não vai a lugar nenhum assim. Você não vai conseguir. E o próprio acusador, eu coloquei aqui também, que o inimigo nos acusa, muitas vezes, e como as irmãs falaram, acusa os nossos pecados. O Senhor já nos perdoou, nós viemos até aqui ao altar, colocamos diante do altar os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas transgressões, e a gente sai pela porta e o inimigo chega no nosso ouvido e fala: mas você é isso. Perceba, o próprio Deus já nos perdoou, mas muitas vezes as acusações, os inimigos, eu mesmo ainda não consegui me perdoar. Já viram isso? Quem já viu isso, já passou por isso, digam misericórdia. O próprio Deus já conseguiu nos dar vitória. O próprio Deus já conseguiu nos dar um perdão. Mas, muitas vezes, nós nos condenamos e continuamos nos condenar. E o apóstolo Paulo, na cultura romana, os tribunais eram algo muito comum. O direito romano, como eu acabei de falar, era algo comum. Todos sabiam que o juiz tinha uma palavra final. Por isso, Paulo vai usar essa imagem para lembrar que o juiz dos juízes já nos declarou inocentes. Tinha um vídeo que eu passava lá no PNL, não sei se minha mãe vai lembrar, alguém vai lembrar, que o cara sobe na balança, aí a balança, perdoado, né? Aí ele entra, aí sobe outro na balança. Aí quando o outro sobe numa balança para entrar no céu, aí caramba, o que eu... Aí começa a pedir perdão, começa a falar, e de repente vem Jesus, sobe na balança por ele, está salvo. O Senhor Jesus, Ele nos perdoou, Ele nos salvou, Ele nos curou. A gente só não pode deixar para pedir perdão muito tarde, porque pode ser tarde demais. Mas o Senhor já morreu por nós. Jesus Cristo morreu e ressuscitou por todos nós. Por isso, a principal do texto, do versículo 34, a principal pergunta desse texto é: se o próprio Jesus morreu na cruz por nós, a pergunta é: quem nos condenará? Se Jesus, que sem mácula, sem defeito, se entregou pela gente,
Quem é que pode se entregar por nós? Quem é que pode condenar a gente? Se o próprio Jesus já falou que através dele, do sangue dele, nós seremos lavados, remidos, curados, transbordados, nós vamos receber a salvação, quem é que pode nos julgar? Se o próprio Deus já falou que em nome de Jesus nós estaremos salvos? Por isso, coloca a mão no seu ouvido para blindar esse ouvido. Em nome de Jesus, pede para o Senhor, tira toda acusação. Em nome de Jesus, começa a pedir, tira toda palavra maldita. Começa a clamar, Senhor, pede para tirar toda declaração de morte, declaração de que não vai conseguir, declaração de que você não presta, declaração que você não consegue. Toda a morte que estava decretada sobre a sua vida, o Senhor Jesus pagou a nossa dívida e nós somos livres em nome de Jesus. A ressurreição garantiu a nossa vitória. Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós como o nosso advogado. Ele morreu por nós. Ele pagou a nossa dívida. Em nome de Jesus, alguém vai pagar o meu pastel daqui a pouco. Dê um glória a Deus. O cheirinho está vindo aqui, amém? Mas é como se eu fizesse uma conta ali na tia Lu e falasse, Lu, bota aí 30 pastéis para mim aí. Só para começar a noite. O pastel é pequenininho assim. Igual meu avô conta, né? Eu tô igual o coxinha, emendando uma na outra. Mas igual meu avô conta, que o menino chegou para a mãe, aí a mãe estava fritando um bife, aí a mãe veio com o bife. Mãe, de quem é esse bifão? Aí a mãe, para você. Ele, nossa, que bifinho pequenininho. Mas os 30 pastéis ali. Aí chega o Brandon, quando eu estou pegando o cartão para pagar, o Brandon bate no meu ombro e fala, pastor Tiago, fica tranquilo, já está pago. Eita glória! Receba, Brendo, em nome de Jesus, Brendo. Pô, você vai ter para pagar 30 pastéis, Brendo. Jesus, quando nós chegamos lá e falamos, eu sou um pecador, Senhor. Quando você se ajoelha, se coloca diante dele, você se prostra e fala, eu não tenho dinheiro no mundo para pagar tudo que eu faço e tudo que eu fiz. O Senhor bate no meu ombro e no teu ombro, receba isso em nome de Jesus. Eu já paguei naquela cruz e na cruz do Calvário, com um preço de sangue, a sua salvação. Eita, aleluia. E por terceiro, tem que olhar a hora, nós temos a segurança aí. Uma outra pergunta, muitas perguntas, né? No versículo 35. Mais uma pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu pedi para você perguntar aí, quem está do seu lado, né? Ainda há pouco. O que pode nos separar do amor de Cristo? Olha, eu tenho uma listinha boa também. Hoje nós temos a facilidade de encontrar algumas igrejas, né? O pastor Lucas fala que são duas coisas que tem no Recreio, que é a igreja e farmácia. E o quê? E escola também tem bastante. Eu botei 21 currículos aqui no Recreio, pedindo emprego, né? 21 escolas. Muitas vezes, dificuldades, muitas vezes, eu estou há 32 anos e 9 meses, como meu pai fala, na barriga da minha mãe eu já entrava na igreja, e muitas vezes eu vejo por desentendimentos, porque alguém falou alguma coisa, e essa pessoa se separa do amor de Deus, por desentendimentos, porque alguém olhou torto para ela, porque alguém disse algo que ela não gostava. Alguém já viu isso? Ou só eu que vi? Saiu da igreja porque, tem muita gente que não presta. Santão. Você é santo demais para estar com a gente.
Como o pastor Pérez falou pela manhã, para o trabalho acorda cedo, para o trabalho vem, e trabalha muitas vezes no sábado. Para o trabalho, muitas vezes, engole sapos, né, do vocabulário popular. Mas agora na igreja, todo mundo, cadê com essas asinhas aí? Tem asinhas aí, os anjinhos? Cadê? Como se alguém e todos fôssemos perfeitos. Nós somos errantes. Ou pior, ou melhor, né? Como se, não, é pior mesmo. Como se o meu amor por Deus dependesse de outras pessoas serem perfeitas ou não. Só eu que vejo isso, irmãos. Como se meu amor por Deus dependesse se o pastor Rodrigo vai pregar sobre isso ou sobre aquilo. Como se meu amor com Deus dependesse se a pessoa que está na liderança do ministério falou bonitinho comigo ou não. Ah, não quero mais Deus, porque o pastor Rodrigo olhou de cara feia para mim. Quantas vezes nós vemos isso? O apóstolo Paulo foi além, né? Algo grande, tribulação, angústia, perseguição. Eu estou falando de pessoas que estão do nosso lado e muitas vezes nós somos separados do amor de Deus por causa de brigas e picuinhas. Muitas vezes nós somos separados do amor de Deus porque muitas vezes não ouvimos e não gostamos, do que ouvimos. E ao invés de reconciliarmos, como a palavra fala, é mais fácil eu sair da igreja e tropeçar numa outra ali na frente do que eu me reconciliar com a igreja que eu estou vivendo. Eu estou falando algo distante? Se abrir a carteira, muitas vezes tem cartão de todas as igrejas, é o colecionador de carteirinha. Muitas vezes, irmãos que já passaram por todas, e todas têm gente, tem um povinho que não presta. E muitas vezes nos achamos, eu estou me incluindo nisso, melhores do que os outros. Quando na verdade, quando eu peço perdão para alguém, eu também estou errando com aquela pessoa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode nos separar do amor de Deus? Quem que pode nos separar dessa comunhão maravilhosa dos santos? É uma briga? Briga eu tenho, até com minha esposa. Eu ia falar mãe, pai, irmão, mas isso aí Deus já me presenteou, né? Minha esposa eu escolhi. Isso aí eu tenho até com ela, desentendimentos. Quem dirá o meu irmão que está do meu lado? Agora eu te perdoo em nome de Jesus. Ou então, me perdoa em nome de Jesus. E nisso, vamos crescendo em todas as coisas, porque nele somos mais do que vencedores. Não há nada que pode nos separar. Todas essas coisas não são teorias. Tudo que o apóstolo Paulo, coloca aí para mim de novo, o 35, não eram teorias. Perseguição. O pastor Rodrigo gosta de falar muito isso enquanto a gente está batendo um papo. No Brasil tem perseguição cristã. Tem ali uma perseguição velada, né? Mas agora, eu saio com minha Bíblia na mão, eu consigo sair aqui, se eu sair aqui. Tem aquela velada, né? Que é o preconceito religioso. Mas institucional pelo Estado, não tem perseguição. Aqui eu estou falando que o Império Romano estava perseguindo os cristãos. Então são coisas que não são teorias, são coisas que os próprios cristãos estavam vivendo. Tribulação, estava vivendo? Estava. Angústia de ser perseguido, meu Deus do céu, imagina. Na Casa e Vida Academy, eu pensei em colocar, mas eu já tinha colocado no Casa e Vida Academy, que entraram lá, oh meu Deus, no Oriente Médio, em algum lugar que agora eu não vou lembrar, tacaram fogo na igreja, aqui gente, ó, estamos cultuando, passaram e tacaram fogo no templo. Aí os corpos assim, eu passei para o Casa e Vida Academy. Foi algum Nigéria, talvez? Imagina, a gente viver nessa angústia, perseguição, fome, meu Deus do céu. Eu já senti vontade de comprar coisas e não poder. Agora, fome, graças a Deus, nunca senti. Nudez, não ter o que vestir.
perigo, espada, perseguição da arma na sua cabeça. Imagina, irmãos, nega Jesus, senão você morre. Alguém já se pensou nessa situação? Eu já me pensei nessa situação. O que eu faria? Você já se pensou o que faria? Talvez, né, esse exercício é até bom para a gente. Uma arma na sua cabeça, nega Jesus, senão você morre. O que você faria? São coisas que o apóstolo Paulo tinha passado por naufrágio, prisões, açoites, perseguição, ou seja, são coisas que ele mesmo passou e sofreu, e ele está falando, quem nos separará do amor de Cristo? O que vai ser? Essas coisas? E ele fala no versículo 37, maravilhosamente bem, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você pode dar um glória a Deus por isso? Tudo isso que nós podemos até passar, mas nós somos mais que vencedores. Aleluia! Agora, como o pastor Lucas falou na reunião do louvor, o grego, eu vou usar também. Hypernikoimen, que significa mais que vencedores, tem sentido de triunfadores abundantes. Sacode quem está aí, triunfadores, eita glória! Ou seja, não é apenas resistir, eu não apenas resisto, eu venço com a autoridade de Deus. Está passando por tribulação, está passando por perseguição, está passando por algo na sua família que você precisa desse amor de Deus, em nome de Jesus, você não vai só resistir não, sentado no seu sofá, você vai com a autoridade do Senhor, vencer todas as coisas, mesmo que você enfrente dor, escassez, injustiça, nada disso tem o poder para arrancar o amor de Deus que está em você. Glória a Deus! Para a gente concluir, Paulo escreve essas coisas para os cristãos que estão em Roma, centro do mundo antigo, onde o imperador era adorado a Deus, era adorado como Deus. Mas mesmo assim, Paulo tem coragem e fé para escrever essas coisas, e hoje, em 2025, nós estamos aproveitando dessas coisas que ele escreveu para nos encorajar. Assim como Paulo estava encorajando aquela igreja que estava em Roma, perseguida, em nome de Jesus, nós estamos cheios de coragem por Ele que nos amou. Por isso, o amor de Deus é maior do que a força dos seus inimigos. Gravou isso aí? O amor de Deus é maior do que a força dos seus inimigos. Quando você pensar que alguma coisa está tentando te derrubar, desanimar, frustrar, lembra que Deus está contigo e o amor dele é acima de todas as coisas. Muitos primeiros cristãos foram enterrados nas catacumbas. Eles eram como se fossem cemitérios, né, subterrâneos. Tinham as inscrições nas tumbas, né, na lápide dele, como se fosse uma lápide, né, não era uma lápide, mas estava escrito assim: viveu em Cristo, morreu em paz. Os cristãos que eram enterrados nessas catacumbas, viveu em Cristo, morreu em paz. Foi um testemunho de que nem a morte separou a vida daquele homem de Cristo. Nem a morte pode nos separar. E para fechar, agora sim, eu estou certo de que 38, versículo 38, eu estou certo que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura vai poder nos separar do amor de Deus. O apóstolo Paulo, ele varre todas as dimensões. Ele varre o tempo, do presente, do porvir, esquece. O espaço,
altura, profundidade. Ele também chega a falar sobre seres espirituais, ou seja, não só terrenos, mas os seres espirituais. E ele fala sobre as circunstâncias humanas da vida. Não tem para onde fugir. Nada pode nos separar do amor de Deus. Mas nada pode nos separar do amor de Deus. Pense nesse amor de Deus como uma ponte que vai te levar para algo maravilhoso. Nada pode derrubar essa ponte. Nada pode derrubar. Nós estamos protegidos pelo Senhor e nós somos com Ele, vencemos com Ele todas as coisas. Porque se Deus é por nós,